Hoje nós começamos o Evangelho de João, aí o primeiro capítulo, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, e boa parte de vocês leram. Depois eu mandei para vocês, dizendo para vocês repararem uma expressão que João usa muito, né? A expressão de vem ver, e a gente vai ver sobre isso também. Mas, a princípio, eu já quero falar uma coisa a vocês. Eu saí dessa leitura, dessa meditação no primeiro capítulo de João, muito mais apaixonado por Jesus, muito mais instigado e motivado a servir o meu mestre, porque o que João faz é maravilhoso. Então nós vamos começar hoje, e para começarmos, eu não vou ler o capítulo 1 inteiro com vocês, nós vamos pegando partes deles, e aí nessas partes nós vamos meditando e expondo o Evangelho de João. Então, para começar, eu quero falar uma coisa com vocês, que eu quero começar dando algumas palavras-chave para a interpretação desse Evangelho, para a gente observar. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele é como se fosse chamado de o parente estranho dos Evangelhos, porque nós temos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que João, ele tem uma linguagem muito diferente dos outros. Até mesmo quando a gente estuda evangelhos sinóticos, que são as passagens paralelas, o evangelho de João não é estudado, é pegado só algumas partes do evangelho de João. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João, ele tem umas linguagens muito diferentes. João, ele vai usar linguagens como, por exemplo, comer da minha carne. Vocês têm que comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue. Eu sou o pão da vida, né? Então, João vai ter essa linguagem estranha com relação aos outros. Mas João vai nos levar também a uma imagem maravilhosa de Jesus. João vai nos levar a uma visão esplendorosa e suprema do nosso mestre. Então, uma das palavras-chave do Evangelho de João que eu já quero mostrar para vocês é a palavra sinal. João vai usar muito essa expressão sinal. Tudo que Jesus faz, o modo com que Jesus se porta, o modo com que Jesus responde, o modo com que Jesus se comporta em cada situação, João vai dizer isso é um sinal. E ele vai nos dizer por que aquilo é um sinal e por que Jesus está fazendo aquilo. É como se fosse uma placa de trânsito. Cada coisa que Jesus faz é como se fosse uma placa de trânsito para nós. Quando nós estamos dirigindo um carro em via, ou estamos de bicicleta, ou estamos andando em via pública, a placa não é tão importante quanto o que ela indica. Por exemplo, você vai ver uma placa proibido entrar à esquerda. O importante não é tanta placa, o importante é o fato de é proibido entrar ali. Então, o que a placa indica, o que ela aponta, a direção, isso é o que importa. E o que João vai nos mostrar é, o sinal não é tão importante quanto o que ele indica. E nós precisamos focar nisso, no que o sinal quer nos mostrar. Um sinal precisa de ser interpretado. E João vai nos ensinar a interpretar esses sinais. Então, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus é em um casamento. Jesus está nas bodas em Caná da Galileia. E por que Jesus está naquele casamento? É só um casamento? É pelo fato que a mãe dele foi convidada e ele também foi convidado, né? Porque convida a família inteira. É só um casamento? Não, não é só um casamento, tem um simbolismo. O fato do primeiro milagre de Jesus ter sido feito em um casamento uma mera coincidência? Não, tem um simbolismo nisso. A água que se transforma em vinho, é o primeiro, mas pouco importa que ele foi. Não, ele foi o primeiro propositalmente. Então, tudo isso, João vai nos dizer o que isso significa, o que isso indica, para que direção isso está apontando, qual é o simbolismo da transformação da água em vinho, o que isso nos diz a respeito de Jesus e o que Deus está fazendo por meio de Jesus ali naquele momento. Então, João vai mostrar tudo isso, irmãos, e é maravilhoso o que João mostra no seu evangelho. Então, para isso, eu quero começar hoje estudando o capítulo 1 com vocês. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês no capítulo 1 de João
é o prólogo. O que é o prólogo? O prólogo é o início, como João está apresentando o seu evangelho, né? E eu não sei vocês, mas eu, quando vou escrever alguma coisa, quando preciso escrever um artigo, preciso escrever uma mensagem, ou uma carta, uma redação, para mim o mais difícil é começar. Iniciar é a parte mais difícil. Por quê? Porque o início diz muita coisa. O início é o que vai decidir se vai prender ou não a atenção do leitor. Então, eu vou dar um exemplo aqui corriqueiro. Por exemplo, tem uma série que eu digo que pra mim é a melhor série de todos os tempos. Pra mim, que é a série Suits. Eu curto demais essa série, eu acho a série maravilhosa. Mas por que eu gosto tanto de Suits? Porque no prólogo, Suits me cativou. Os 2 primeiros episódios de Suits são incríveis e faz assim, eu quero assistir essa série. O que João está fazendo no seu prólogo é mostrando a mensagem que ele quer passar, mas ele também está querendo prender o leitor. Por exemplo, Mateus escreve seu evangelho para os judeus. Então Mateus começa fazendo o quê? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Pronto. O judeu lê aquilo, eu quero ler o que esse cara vai falar. Eu quero ver o que está escrito aqui. Marcos escreve de maneira mais corriqueira, mas Marcos já mostra o quê? Ministério de João Batista, ministério de Jesus começando, e daí ele vai. Lucas está escrevendo para os gentios. E Lucas quer mostrar o quê? Que Jesus é da linhagem de Adão. E todos nós somos da linhagem de Adão. Então Jesus quer mostrar isso. Lucas quer mostrar isso. Agora, João é excepcional no seu prólogo. João é incrível no seu prólogo. Por quê? Porque tudo que acontece nesses 18 primeiros versos do capítulo 1 vai dar uma direção de como a gente deve olhar tudo no Evangelho de João. Os 18 primeiros versículos de João são indispensáveis, imprescindíveis, para a gente entender o que João quer mostrar para a gente no seu livro. É como se João estivesse dizendo bem assim, olha, eu vou te dar esse prólogo, eu vou te dar esse início aqui. E esse início é o mapa, é a bússola, é o norte para você interpretar tudo que vem em seguida. Então, vamos começar olhando esse prólogo com muita atenção, com muito carinho, pedindo Deus, o Espírito Santo de Deus, para abrir os nossos olhos e que a gente possa enxergar aquilo que João quer nos mostrar aqui no seu evangelho, aquilo que Deus quer nos mostrar quando inspirou João a escrever esse evangelho. E esse prólogo, eu dividi ele em 4 partes. A primeira parte é o versículo 1 e 2. E eu quero convidar você a ler comigo aí o verso 1 e o verso 2. Diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Somente até aí. A primeira coisa que João está mostrando para a gente é quem é Jesus. É isso que João está fazendo. Quem é Jesus? E para falar sobre quem é Jesus, João começa mostrando para nós a definição da pessoa de Jesus. João está dizendo para nós algo fantástico a respeito de Jesus, porque ele diz, olha, a identidade de Jesus, a pessoa de Jesus, não é estabelecida pela sua relação comigo, ou a relação com você. A definição, a identidade de quem Jesus é definida, é estabelecida pela relação de Jesus com Deus. E qual é a relação de Jesus com Deus? Ele estava com Deus e ele era Deus. A relação de Jesus com Deus é o fato que ele é Deus. Então João começa o seu evangelho com essa declaração de que Jesus é Deus. Ele é o Elohim, ele é Jeová, ele é o Senhor, ele é Deus. E isso é importante nós compreendermos. João começa dizendo, olha, a primeira coisa que eu quero deixar clara para vocês, a identidade de Jesus está na relação dele com Deus. E qual é a relação de Jesus com Deus? Ele é Deus. E João começa o evangelho dele assim e termina o evangelho dele assim. Olha em João capítulo 20, versículo 28, quando Tomé
vê Jesus, enfim, e toca nas suas feridas, Tomé faz a seguinte declaração no versículo 20, capítulo 20, versículo 28. Tomé fala: Senhor meu e Deus meu. Então, portanto, quem é Jesus? Não é definido por milagres, não é definido por sinais, apesar de terem muitos sinais, tanto que João termina seu evangelho dizendo: olha, se eu fosse escrever todos os sinais que Jesus fez, não caberiam livros no mundo. É claro que João está fazendo uma hipérbole, mas João está mostrando que Jesus fez muitos sinais. Mas ele já começa o evangelho dele dizendo: mas a definição de quem ele é não se dá pelos sinais, não se dá pelos milagres, não se dá pelas respostas dele, não se dá pela fala dele. A definição de quem Jesus é se dá na relação de Jesus com Deus. E qual é a relação de Jesus com Deus? Ele é Deus. Ele é o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus. Então Jesus é Deus. Então a gente vê, portanto, quem Jesus é. E quem Jesus é não é definido por milagres, por sinais, apesar de havê-los, mas é definido pela sua relação com Deus. E qual é a relação de Jesus com Deus? Ele é Deus, ele não é do alto, ele é do alto, ele não é daqui, ele é Deus. E agora, João vai nos mostrar a relação de Jesus com a criação. E isso vai do versículo 3 até o versículo 9. E eu quero ler com vocês o 3, o 4 e o 5 primeiro. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então João agora, ele vai nos mostrar que nós devemos não apenas entender a relação de Jesus com Deus, mas também entender a relação de Jesus com a criação. E por quê? Qual é a relação de Jesus com a criação? Ele a criou. Ele é criador, ele não é criado, ele é o criador de todas as coisas. E por isso, João vai usar essa expressão, o verbo. Então, o que significa essa palavra verbo? Essa palavra que dá origem à nossa igreja, ao nome que nós denominamos a nossa igreja, igreja Logos. Essa palavra Logos, que é a palavra que é traduzida aqui como verbo, na literatura judaica, ela não seria traduzida como verbo, ela seria traduzida como sabedoria. Na literatura judaica, estaria escrito: no princípio era a sabedoria, e a sabedoria estava com Deus, e a sabedoria era Deus. Mas que sabedoria? Por que a sabedoria? A sabedoria de Provérbios capítulo 8. Abra comigo aí, em Provérbios capítulo 8. Do versículo 23 até o versículo 31. E a gente vai relembrando aí os grupos familiares com o pastor Mando. Quando eu era jovem, eu acho que assisti umas 3 vezes ele falando sobre a personificação da sabedoria. E hoje nós estamos aprendendo que essa sabedoria é Jesus. E diz: desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar ao seu limite, para que as águas não transpassassem seus limites, quando compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era das suas delícias, folgando perante ele em todo tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens.
O que Provérbios está nos dizendo é que essa sabedoria era o grande arquiteto de Deus. É que essa sabedoria estava no princípio com Deus. E ele criou todas as coisas, ele arquitetou todas as coisas. Então o que João está nos dizendo é que Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é a própria sabedoria de Deus. E que sabedoria é essa? A sabedoria que criou todas as coisas. A sabedoria que deu vida a todas as coisas. E o que isso implica para mim e para você? O que isso implica para as nossas vidas? No versículo 4 de João é que a gente vai achar a resposta para essa pergunta. Porque primeiro ele fala que Jesus é o Criador. A relação de Jesus com a criação é que ele a criou. E qual a implicação disso para as nossas vidas? A implicação é que a vida estava nele. A vida estava na pessoa de Jesus. Tudo é por conta de Cristo. Se você respira, se você anda, se você come, se você bebe, a chuva que cai sobre nós, se nós dormimos, se nós acordamos, se nós descansamos, se nós temos disposição, é porque Jesus nos deu vida. Essa é a natureza de Jesus. A natureza de Jesus é conceder vida. Lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então disse Deus, haja luz. Quem é que disse isso? Cristo disse isso, a sabedoria disse isso, o Logos, o Verbo, a sabedoria de Deus que criou todas as coisas é que deu vida a todas as coisas. Aquilo que estava em trevas agora está em luz. Por quê? Porque a sabedoria deu vida. Jesus deu vida. E se Jesus no princípio foi quem criou a terra, o céu, os animais, todo ser vivente, se Jesus foi quem soprou em nossas narinas o fôlego de vida com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora João está estabelecendo um novo princípio. Observe que João começa o seu evangelho com um novo Gênesis. No princípio de Gênesis, criou Deus os céus e a terra. E no princípio de João, o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. E o que esse verbo veio fazer? Esse verbo veio trazer vida. Porque se no princípio o verbo deu vida a todas as coisas, o homem escolheu o pecado, o homem escolheu a perdição, e com isso o homem está morto. Em Efésios 2:1 fala, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós éramos mortos, nós pecamos, e agora nós estamos destituídos da vida. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio cumprir a natureza dele. E qual é a natureza dele? A natureza de Jesus é dar vida. Ele veio nos dar vida. Por isso que Jesus diz para Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o Verbo, o Logos, a sabedoria, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a zoe de Deus. Nós temos a vida de Deus. Por quê? Porque Jesus, que é a própria vida, veio nos dar vida, porque essa é a natureza de Jesus. A natureza de Jesus é essa. A natureza de Jesus é nos conceder vida. E é por isso que ele vem novamente, ele morre no madeiro, ele ressuscita e ele nos dá vida. E aí João vai falar que a vida era a luz dos homens. Só que João aqui não está falando que a luz veio para os homens ainda. Ele está querendo mostrar qual é a relação de Jesus com os homens. E a princípio, a relação de Jesus com os homens é de oposto. Se os homens estão nas trevas, se o mundo está em trevas, se o mundo jaz do maligno, em contrapartida, a luz, Jesus, o Verbo, ele está vivo, ele é a vida e ele é a luz. Então, se nós estamos nas trevas, ele está na luz. Enquanto os homens estão numa condição, Jesus está numa condição completamente oposta. Ele é santo, ele é justo, ele é puro, ele é luz. E nós somos pecadores, nós somos profanos, nós somos injustos, nós somos iníquos, nós somos mortos. Ele é vivo, é completamente oposto. Então,
essa é a relação de Jesus com a criação. Primeiro, ele é criador. Ele tem a natureza de dar vida. E ele é luz. E como anda a criação diante dessa luz? Os homens estão em trevas. Então, ele veio conceder luz a nós. Agora, no versículo 10 ao 13, João vai dar a relação de Jesus com o homem. E qual é a relação de Jesus com o homem? Olha aí do versículo 10 até o versículo 13 de João. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, somente até aí, mas de Deus. Então, agora João fala do fato de que esse Logos, que é Deus, que é Criador, esse Logos encarnou. E agora, esse Logos encarnado, ele está diante da humanidade. E diante da humanidade, só tem duas atitudes que a humanidade pode ter com relação a esse Logos. A gente tem muita gente que a gente vai ouvir falando bem assim, não, eu creio em Jesus, não, eu amo Jesus, não, Jesus é maravilhoso mesmo. Mas quando a gente vai ver a vida da pessoa, ela não obedece à palavra de Deus. E João vai nos dizer o seguinte, João vai falar, olha, só tem duas atitudes que vocês podem ter com relação a esse verbo, com relação ao Logos, com relação a Cristo. Quais são as atitudes que a gente pode ter relacionadas a Cristo? Ou você o rejeita, que é a primeira opção que João falou, olha, veio para o que era seu e os seus não receberam, rejeitaram a Jesus. Então João está dizendo, a primeira atitude que os homens tiveram com relação a Jesus foi de o rejeitarem. Ele veio, mas rejeitaram ele. Ele foi repudiado, né? E tem a segunda atitude que está no versículo 12. Ele fala, mas a todos quantos o receberam. Então, o que João vai nos dizer da relação de Jesus com os homens é a seguinte, ou vocês recebem, ou vocês repudiam. Ou vocês recebem a Jesus, acolhem a Jesus, ou vocês vão rejeitar Jesus, vão repudiar Jesus. Então, alguns vão continuar na luz, nas trevas, e outros vão ser atraídos por essa luz. É isso que João está colocando. E no versículo 14 até o versículo 18 agora, João vai mostrar para a gente a relação de Jesus com a encarnação. Olha o que João vai nos mostrar aí. Eu quero convidar vocês a lerem só o versículo 14 e o versículo 18. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João agora já vai falar com a gente a respeito da relação de Jesus com a encarnação, com o fato dele ter encarnado. E uma coisa interessante é que João começa mostrando que, olha, Jesus não foi gerado por Maria, ele foi gerado de Deus. Ele tem a mesma substância divina, ele é divino, apesar de ter vindo como homem, gerado no ventre de Maria, mas ele é gerado de Deus. E aí quando usa essa expressão, no versículo 14, ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou, a palavra habitou, ou viveu em algumas outras versões, é tabernaculou. O que João está dizendo para a gente? Olha, se no Antigo Testamento a presença de Deus estava no tabernáculo, se no Antigo Testamento nós buscávamos a Deus no tabernáculo, agora a presença de Deus está em um homem, está em uma pessoa. A presença de Deus está em Jesus. Por quê? Porque
o Deus tabernaculou em um homem, ele habitou em Jesus, na pessoa dele. E o que isso significa para nós? Significa que nós não mais devemos buscar a Deus em ritos, em coisas, em objetos ou em lugares específicos, mas nós buscamos agora a Deus em uma pessoa, em Jesus. É em Jesus que nós achamos a Deus. E quando João fala que nós vimos a sua glória, que glória é essa? Onde foi que João viu a glória de Deus em Jesus? Na cruz. No Evangelho de João, a cruz não é símbolo de vergonha. A cruz no Evangelho de João é símbolo de edificação, é símbolo de engrandecer. Porque olha o que João fala no capítulo 3, versículo 14. Ele fala: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E essa palavra levantado também pode ser traduzido por engrandecido, exaltado. Então, na cruz é onde a manifestação plena do amor de Deus chegou ao seu ápice. É onde Jesus revela, onde Jesus mostra a glória de Deus nele. Por quê? Porque ele vence a morte. É na cruz do Calvário em que Jesus leva os nossos pecados, e é na cruz do Calvário onde a morte também é destruída, porque logo depois Jesus ressuscita. Então, quando Jesus veio ao mundo, o mundo ficou dividido. Quando Jesus vem ao mundo, o mundo passa a ser dividido. Como assim dividido? O mundo passa a ser dividido não em partidos políticos, não em direita e esquerda, não entre doentes e sãos, não entre aqueles que têm coronavírus e os que não têm coronavírus. O mundo passa a ser dividido entre os que fogem da luz, os que odeiam a luz e aqueles que estão na luz. Porque os que estão nas trevas, eles não apenas se sentem satisfeitos, eles não apenas repudiam a luz, eles odeiam todos aqueles que estão na luz. Então, à medida em que nós revelamos o Pai, o mundo vai nos odiar. E isso Jesus também já disse no Sermão do Monte, que nós estamos estudando aqui na quarta-feira. Então, irmãos, esse é o prólogo. Esse é o prólogo de João. O prólogo é: Jesus é Deus, Jesus é Criador, Jesus é luz e Jesus encarnou. Todo esse ser supremo está onde? Em Jesus. Essa pessoa maravilhosa, essa pessoa incrível, essa pessoa excepcional, chama-se Jesus. E é sobre esse Jesus que eu quero falar com vocês. Como não ficar perplexo no evangelho desse? Como que não ficar assim, eu não quero mais saber dessa pessoa, não. Eu quero saber mais dessa pessoa. E agora, do versículo 18 até o versículo 50, João vai falar a respeito da natureza do discipulado. É isso que João vai falar conosco. E a respeito dessa natureza do discipulado, eu quero mostrar a vocês que isso acontece em 7 dias. Olha que interessante. João começa, no versículo 19, ele vai começar a falar de João Batista, do testemunho de João Batista. E lá até o versículo 28 é o primeiro dia. Porque no versículo 29, João fala no dia seguinte. Então, no versículo 29, nós temos o segundo dia, que vai até o versículo 34. No versículo 35, ele fala no dia seguinte. Então, nós temos aí o início do terceiro dia, que vai até o versículo 42. No versículo 43, nós temos o quarto dia, porque ele fala no dia imediato, significa o dia subsequente. E aí lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, ele fala assim, 3 dias depois. Então, o capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 2, nós temos 7 dias. Eu fiz uma brincadeira com isso, mas acredito que João está falando para a gente assim, olha, em 7 dias de discipulado, eu quero dar algumas lições a vocês. É o período que Jesus
começa a chamar os seus discípulos, seus seguidores. E aqui, João vai nos mostrar a natureza do discipulado. E qual é a natureza do discipulado? Nós somos discípulos de Cristo. Então, nada melhor do que a gente aprender sobre a natureza do discipulado. Então, começando no versículo 19 até o 28, eu quero pegar uma expressão de João aí, quando João fala bem assim, a partir do versículo 20. No 19, eles estão perguntando para João: quem és tu? Quem é você, João? E aí no versículo 20, João fala bem assim: e ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. A primeira coisa, a primeira característica do discipulado, a primeira coisa que um discípulo de Jesus tem que saber é que eu não sou o Cristo. O cristão precisa de se lembrar a todo tempo: você não é o Cristo. Nós devemos nos lembrar todos os dias que nós não somos Cristo. Nós não somos a solução para a vida das pessoas. Nós não somos a salvação. Nós não somos aquele que transforma e que molda o coração. Nós não somos Jesus. Todos os dias nós somos tentados a nos sentir Cristos. Todos os dias nós somos tentados a nos sentir o Salvador de nós mesmos. Nós queremos fazer as coisas para nos salvar, para nos resgatar, para aliviar nossa consciência. Mas nós precisamos de lembrar uma coisa: nós não somos Cristo. Você não é o Cristo da sua esposa. Você não é o Cristo dos seus filhos. Você não é o Cristo da sua família. Eu não sou Cristo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos de aprender, irmãos. Nós precisamos de, assim como João, virar e dizer e podemos falar: eu não sou o Cristo. A segunda coisa, que vai do versículo 29, começa no versículo 29 aí, é uma expressão, aliás, que não vai só nesse segundo dia, não. Vai em todos os dias. Lembram que eu falei com vocês para lerem o Evangelho, o primeiro capítulo de João, e procurarem quantas vezes aparece a expressão vem e vejam, vem e vede, viu, eis. O tempo inteiro, João parece que está querendo mostrar que o tempo inteiro tem alguém dizendo: olha, vem e vejam. Não fica contando só o que eu estou falando, não. Vem e vê. É maravilhoso isso, porque a gente lembra do final do livro de Jó, quando Jó diz: olha, eu antes o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A expressão ver, ela aparenta estar subindo um patamar na experiência com Jesus. Usa essa expressão, vem e vê. E o que a gente deve observar com esse verbo ver? Olha só, no versículo 29, fala, viu João a Jesus. Aí ele fala, eis, em outras versões está, vejam o Cordeiro de Deus. No versículo 32, João fala, vi o Espírito descer. No versículo 34, ele fala, vi e tenho testificado. No versículo 36, fala, vendo Jesus passar, ele disse o quê? Eis, vejam o Cordeiro de Deus. No versículo 38, e vendo que o seguiram. No versículo 39 fala, vinde e vede. E aí depois eles falam, e viram. No versículo 46, lá no final, quando Filipe fala para Natanael sobre Jesus, Filipe responde para ele, vem e vê. Observa como que essa expressão vem e vê está o tempo inteiro sendo dita. O que a gente observa com isso? A gente observa que essa ideia de vem e vê é um convite. Um convite a quê? A vem e vejam. João está deixando claro uma importância de experiência pessoal com Jesus. Meus irmãos, um discípulo de Jesus não vive da experiência dos outros. Um discípulo de Jesus não vive do que os outros disseram a respeito de Jesus. Mas um discípulo de Jesus, ele vai e vê. Um discípulo de Jesus não fica se contentando quando alguém vira e fala assim, olha, eu tive um momento maravilhoso com Jesus. Eu orei e Jesus respondeu. Não, Jesus falou comigo. Não, nas escrituras eu tenho visto o Cristo glorificado. E você fica, nossa, é maravilhoso, eu vou seguir essa pessoa por causa disso. Não!
O meu convite a você que está nos ouvindo é: vem e vê. Tenha a sua experiência com Cristo. Tenha o seu momento com Cristo. João ouviu, mas ele disse aos outros para também verem. A gente vê que João Batista vê Jesus e ele fala para os outros o quê? Vejam. A gente vê que Filipe viu Jesus e Filipe faz o quê? Vem ver. Vamos lá. Eu quero que você também tenha a sua experiência com Jesus. Um discípulo de Jesus não fica botando os outros nas suas costas e carregando ele. Um discípulo de Jesus leva as pessoas a Cristo, entrega a Cristo e fala assim: agora anda com ele, segue ele, vai e vê. Por quê? Porque, meu irmão, a minha experiência com Jesus não pode ser suficiente para a sua vida espiritual. A minha experiência com Jesus não edifica você. A sua experiência com Jesus edifica a sua vida, fortalece a sua fé. É maravilhoso como que a gente vê a vida de Pedro. Primeiro encontro de Pedro com Jesus é a pesca maravilhosa. E o encontro com Jesus depois da glorificação também é numa pesca. E Jesus usa a mesma palavra. Jesus na pesca maravilhosa diz para Pedro o seguinte: joga a rede do outro lado. E quando Jesus encontra Pedro de novo, e Pedro com uma fé fraquejada, uma fé sofrida e afetada pela negação de Pedro, de Cristo, quando Jesus vai até Pedro, Jesus fala assim: joga a rede do outro lado. É como se Jesus estivesse lembrando Pedro do primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Irmãos, nós precisamos ter experiências com Jesus. Nós precisamos ter a nossa experiência com Jesus. O discipulado tem uma experiência viva com Jesus, de intimidade espiritual. Não é um mero conhecimento intelectual como o de Nicodemos. Nicodemos está cheio de conhecimento intelectual e Jesus vira para Nicodemos e fala o quê? Necessário é que você nasça de novo. Você precisa disso. Você não precisa de intelecto, você precisa de vida, Nicodemos. É o que Jesus fala para a mulher samaritana. Eu estou te pedindo, você está falando dessa água do poço? Eu estou te falando de uma água viva. Uma experiência viva. Porque o discipulado tem autonegação. E agora com essa autonegação eu tenho uma experiência com Cristo verdadeiro. Eu me nego porque eu tenho uma experiência viva com Ele. E eu digo não para mim porque eu sou morto. Eu estava nas trevas, Ele é a luz. Ele é Criador. Ele é a sabedoria. Ele é o próprio Deus. E eu sou dependente desse Deus. Eu preciso dele. O discipulado envolve uma experiência pessoal e espiritual com Jesus. Terceiro, no versículo 47, a gente encontra uma expressão aí do versículo 47 até o 49. Olha aí comigo. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Irmãos, uma coisa que a gente precisa ter também é uma compreensão correta a respeito da pessoa de Jesus. Como assim uma compreensão correta da pessoa de Jesus? A gente deve se lembrar que não fui eu quem vi primeiro, foi Jesus quem me viu primeiro. Essa é uma compreensão que Jesus dá a Natanael. Ele fala: Natanael, não foi você que me viu primeiro, não foi você que veio me ver primeiro, eu vim te ver primeiro. Antes que você me visse, eu te vi. Antes mesmo de você olhar para Jesus, meu querido, antes mesmo de você olhar para Jesus, Jesus já olhava há tempos para você. Deus jamais tirou os olhos do homem. Deus jamais abandonou o homem das suas vistas, mas é como o pai na parábola do filho pródigo. Deus estava ainda olhando, esperando o nosso retorno, esperando que nós voltássemos para os braços dele. Então Deus é que olha para nós primeiro, é Deus que olhou para as nossas necessidades e a necessidade que nós tínhamos da encarnação, então Ele encarnou, a necessidade que nós temos da luz, então a luz veio, a necessidade que nós tínhamos da vida, então Ele veio nos dar vida. Discipulado é saber que toda a experiência em Jesus consiste no fato de que Ele deu o primeiro passo, de que Ele olhou primeiro para nós.
E é por isso que João vai escrever lá na sua carta, em 1 João 4,10, João fala: nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos o amado primeiro, mas que ele nos amou primeiro. Por quê? Porque o primeiro passo foi dado por Jesus. Essa é uma compreensão correta da pessoa de Jesus. Vem ver. Vê o quê? Vê aquele que estava te olhando primeiro. Vê aquele que viu as suas necessidades e veio supri-las. Vê aquele que proveu. Vem e vê o provedor das nossas vidas. Vem e vê. Tem uma correta compreensão da pessoa de Jesus. Não é você que está indo até Jesus. É Jesus que veio primeiro. Ele tomou o primeiro passo. Nós damos um passo na direção dele porque ele primeiro veio até nós. E, por último, nós vamos ver agora o versículo 50, para a gente estar encerrando. E o versículo 50 e 51 é muito importante da gente ter uma compreensão correta desse versículo. Porque diz o seguinte, vamos ler primeiro. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Aqui Jesus está falando ainda com Natanael. Agora Jesus para de falar com Natanael somente e fala com todos os discípulos. Porque ele sai do singular e vai para a segunda pessoa do plural. Ele fala, e acrescentou, em verdade, vos digo. Então Jesus saiu do singular e ele veio para a segunda pessoa do plural. Ou seja, ele está falando agora para todos. E ele fala, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é uma fala muito interessante de Jesus, por quê? Porque isso vai lembrar o judeu do sonho de Jacó, no capítulo 28 de Gênesis. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Aí ele está falando do sonho de Jacó. E o que significa o sonho de Jacó? Um sonho precisa ser interpretado. E quem interpretou o sonho de Jacó foi o próprio Jacó. Porque quando Jacó acorda, ele diz, verdadeiramente Deus está neste lugar. Então, essa linguagem de os anjos de Deus subindo e descendo, elas significam que Deus está ali. Deus se faz presente naquele lugar. Então, em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Olha só, ele fala, vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre Jesus. O que Jesus está dizendo ali para os discípulos? Jesus está dizendo assim, em outras palavras, os céus abertos, subindo e descendo sobre o Filho do Homem, significa que Deus está verdadeiramente naquele lugar. Então, o que significa isso? Significa que a presença de Deus estava em quem? A presença de Deus, vocês vão ver em mim, na minha pessoa. Então agora a presença de Deus não é vista mais nem no tabernáculo, nem no templo, nem na Arca da Aliança, nem no sonho de Jacó, nem nos patriarcas, nem nos reis, nem nos sacerdotes, nem nos profetas. A presença de Deus é vista em mim, na minha pessoa. E essa é a última lição do discipulado. A última lição do discipulado é que a gente busca a Deus em Jesus. Porque Jesus é Deus, porque Jesus é Criador, porque Jesus é a luz, porque Jesus dá vida, porque Jesus veio dividir o mundo. E nós precisamos definir se nós somos luz ou se nós somos trevas, se nós somos de Deus ou se nós somos do maligno, se nós servimos a Cristo ou se nós servimos ao diabo, se nós somos filhos do homem, filhos de Deus ou filhos de Satanás. Só há dois caminhos. O mundo está dividido. E a glória de Deus só se manifesta em uma pessoa, em Jesus. Amados, eu espero que essa palavra tenha falado com o seu coração. Eu espero que você tenha aberto o seu coração, para que você possa escolher recebê-lo e não repudiá-lo, servi-lo e não rejeitá-lo, amá-lo e não odiá-lo. Porque Jesus veio nos dar vida. Amém?